Deus seja louvado, sejam bem-vindos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? E aos irmãos que estão nos assistindo, nós estamos hoje na quarta lição, quarta parte desse estudo de tronos malignos, tronos malditos, que trazem como que eles funcionam, como que eles agem. E se você não assistiu, assiste o 1, 2, o 3, e que você vai começar a entender certas coisas que estão acontecendo. Muitos crentes, eu vou dizer, a maioria dos crentes, não tem nem noção do que eu estou mostrando hoje para vocês. Ainda vamos ter mais creio que umas 2 ou 3 partes aí. Amém? Vamos para a mensagem de hoje. Vamos lá. Poços dimensionais. 12 tronos foram descobertos na órbita terrestre, ao redor do Sol. 12 casas que estão sob o governo de 12 tronos, ali assentados, influenciando a Terra em cada período, descarregando, transferindo seus planos, destruições, energia para a Terra. Inevitavelmente, por esses portais, deuses heróis de antigamente, olímpicos ou zodíacos serão invocados. Esses tronos estão trabalhando nesses portais para corromper a humanidade. Nós já vimos isso semana passada, mas eu quero só deixar um parênteses aqui. Hoje, aqui, agora, é 1º de setembro de 2023. Não sei quando você vai assistir aí no YouTube. E hoje é considerado um dia onde muitos jovens se suicidam. Então, é um trono maligno, que faz com que esses jovens eles se suicidam. Por quê? Alguma coisa fizeram, como nós já vimos, abriram esse trono, e esse trono, cada vez que passa em 1º de setembro, os jovens que já têm tendência de depressão, drogados, não estão nem aí com a vida, se arriscam na vida e assim por diante. Pega uma arma e às vezes dá errado um assalto e às vezes até mesmo se mata, se suicida. Então hoje é um dia, é um trono maligno que está agindo na vida de muitos jovens no mundo inteiro. Então esse espírito age na vida das pessoas. Próximo. Assim como nos céus existem portais dimensionais, existem múltiplos nas diversas regiões geográficas da Terra. Os praticantes de rituais malignos se utilizam disso, principalmente a nova era, e os ocultistas de diversas religiões geográficas, usando os portais para transportar. Se nós quisermos aprender, fazer uma analogia, para você entender como que isso funciona, assista esse filme, o Jumper, J-U-M-P-R, aí, Jumper, é um filme que já assisti umas 3 vezes. Ele é legal, mas para você ter uma dimensão como que funciona essas coisas. Lembrando sempre, nesses filmes, nada vem do nada. Tudo tem uma verdade por detrás. Claro que não é literalmente aquilo, mas as pessoas não podem inventar mais nada. Porque nada é inventado, porque Deus criou todas as coisas. Então as pessoas descobrem. E quando elas descobrem, elas não podem chegar a fazer um filme disso, senão o pessoal corta eles. Está dando maior polêmica um filme aí que está denunciando o tráfico de criança. Está chegando no Brasil, não sei se chegou, eu vou assistir. Então é um filme que nós cristãos temos que aderir, porque ele fala do que está acontecendo no mundo inteiro a respeito de tráfico de crianças. Desde a antiguidade, magos, bruxos, pseudomentalistas têm utilizado os portais para deslocar suas almas através da terra, entrar nos lugares onde o corpo humano não poderia chegar. Lá em Filipe, lá em Atos 8:39, quando ele acabou de batizar aquele rapaz, o eunuco, se eu não me engano é o eunuco, ele foi transladado para um outro lugar. Só que quando Deus faz, ele faz diferente. Vai o corpo e vai tudo. O satanista não consegue fazer isso. Mas o corpo humano, o corpo espiritual deles vão. E eles têm consciência onde eles vão. Eles visitam lugares, eles vão para outros países, mas o corpo dela fica onde ela está. Agora,
o que Jesus fez, né, o que Deus fez com Filipe, foi de corpo, espírito e alma. Foi tudo junto. Próximo. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto. Veja, ele foi aparecer em outro lugar. Satanás nunca fará igual. É sempre um plágio, mas bem vagabundo, né? Mas funciona. Dá para eles praticarem a maldade. Seguiu o seu caminho. E Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Atos 8, 39 a 40. Vamos embora. É semeado um corpo natural. Não, todo mundo tem um corpo natural. E ressuscita um corpo espiritual. Todos têm um corpo espiritual. Esse corpo espiritual é que viaja. Que o pessoal fala de viagem astral, né? E tem muitas pessoas, né, que se dizem crentes que estão ativando essas coisas. Estão com a mente fechada, estão com a mente paralisada e tem até crente que faz isso. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Vamos embora. Há países que têm processado pessoas por assassinato espiritual, mediante a bruxaria, sem que haja agressão física, somente a morte por ritual. Olha aí. Então, se descobrir que a pessoa foi através de um trabalho, né? Um trabalho de feitiçaria, ou até mesmo a pessoa pode viajar e ir lá e fazer o que tem que fazer, né? O que eles querem fazer. Enoque, Ezequiel e Estevão cruzaram esses portais no espírito ou no corpo e foram deslocados de um lugar a outro. Buda foi um mestre em deslocamento da alma e a utilizações dos portais. Esses conhecimentos foram adotados nas filosofias ou nova era. Em nossos dias, os magos, ilusionistas, mentalistas, cientistas, gurus, etc., ainda são de grande influência na sociedade. Esses mágicos que fazem aquelas mágicas, como que o cara fez? Todos eles são esse povo aí. Mas eles aparecem na televisão como se fosse um artista, né? Uma pessoa. Mas eles usam essa técnica aí. Vamos embora. Perigos nos poços. Esses portais ou poços dimensionais abrem brechas, aberturas no espaço, e cada um deles conduz a outro portal em algum lugar na Terra. Então, eles não podem ir aonde eles querem, eles só podem ir aonde tem um outro portal. Então, são abertos portais no mundo inteiro e é de lá que eles sempre vão sair. Essas pessoas que usam esses portais introduzirá um código que será necessário repeti-lo ao contrário para retornar. Esse é o problema. Quando eles entram, eles têm um código. O demônio dá um código para eles, eles têm um código que eles acessam. Aí eles entram. Só que para eles voltarem, eles têm que usar esse código ao contrário. Só que dependendo das experiências que eles têm lá, eles acabam esquecendo. E nunca mais eles vão sair de lá. Aí você vê pessoa doida, pessoa no Bezerra de Menezes, né? Pessoas que já nascem com um problema, porque os pais, né? Às vezes a pessoa ela ativa esses poços, esses portais, sem ela perceber. Porque ela já tem uma legalidade para fazer isso. São filhos de pessoas que mexeram com espiritismo, com bruxaria. Então eles adotaram. Todo o líder, né, espiritual, pai de santo, vamos colocar pai de santo e mãe de santo, né? Quando eles morrem, eles transferem para os filhos, né, aquilo que eles tinham. E um deles, principalmente o primogênito, vai receber uma herança maligna. E eles têm esses dons, né, entre aspas, né, essas facilidades para fazer. Só que uns vão para um lugar, outros vão para outra coisa, mas ficam presos nessas doutrinas, nesses dogmas aí satânicos. Essas pessoas que usam esses portais introduzirão um código e será necessário repeti-lo ao contrário para retornar. Quando a pessoa entra nesses poços, ela estará usando energia contaminada, trazendo maldições e demônios para a vida dela. Irmãos, antes de entrar nesses lugares,
eles fazem um ritual, eles fazem um ponto no chão, eles fazem sacrifício de animais, eles acendem velas. Então eles vão, esses portais, não é qualquer um assim. Você ouve satanista, que ex-satanista, às vezes eles ficavam preparando um mês para abrir esse portal. Às vezes o portal tem que ser dirigido pelos demônios, tem que estar na posição certa, tem que ter os elementos certos que eles querem, para eles entrarem, para não dar problema nenhum para eles. Porque se tiver errado, dá errado toda essa visão aí. Por isso que eles, eles buscam a perfeição, porque Satanás, ele quer, ele dá, eu te dou isso, mas você tem que fazer a minha vontade. Agora, quando é com Deus, irmãos, não é nós que buscamos. É o Espírito Santo, se ele precisar que você faça isso, é ele que vai fazer. Não adianta você pedir para Deus, eu quero mudar, eu quero fazer, quero transladar. Não adianta. O Espírito Santo não faz, ele só vai fazer quando Deus decidir que você deva fazer isso. Conheço um pastor chamado David Rebolo, ele é profeta, né? E ele conta um dos livros dele, tem alguns livros dele, eu não sei se foi num livro, se foi em DVD, mensagens dele que eu tenho também. Ele disse que ele estava lá num lugar e muito frio e acabou o combustível. Aí ele chama os pastores que estavam com ele e falou: e agora? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer congelados, porque era nas cordilheiras lá. Aí Deus, o Espírito Santo, deu uma direção para ele e eles cuspiram dentro do tanque. E aí ele falou que o carro andou 400 quilômetros só com cuspe. Mas, claro, agindo Deus, Deus transforma as coisas. Ele criou todas as coisas. Conheço também um relato de uma pastora, a profeta também, Ana Mendes, do México. Ela conta que ela foi transladada com carro e tudo. Ela tinha que levar um pastor, para o pastor ir para uma... Só que ia demorar muito de carro. Aí quando ela foi ver, chegaram 1 hora antes ainda, para pegar o avião. Não ia dar tempo de pegar o avião. E quando o Senhor transladou, deram tempo até de ir para o shopping. Vamos lá para o shopping, está muito cedo para a gente ir. Então Deus, quando Ele quer, Ele faz. Não é a partir da gente, não é a partir daquilo que eu quero, é daquilo que Deus permite e faz. Agora, já o satanista não. Faz um acordo com o demônio, e o demônio fala: não, o teu corpo espiritual eu consigo levar, mas vocês vão fazer assim, 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 e eu vou levar esse corpo, que é chamado viagem astral. Vamos embora. Muitos ficam aprisionados para o resto da vida, pelo que viram, sentiram e enlouquecem. Vegetam tendo a alma, o corpo espiritual, separada do seu corpo. Aqueles que usam esse método serão obrigados a servirem ao mal. Agora, Satanás fala: você quer isso, mas você vai ter que me servir. A translação bíblica só poderá ser feita no espírito, não no poder da mente. O problema é que hoje o pessoal está com esse negócio, de poder de mente, mentalização. Isso é diabólico, irmãos. E tem pastores, pseudopastores, dizendo que isso é de Deus. Não, isso é diabólico. Tudo que fala de mente, tudo que fala de pensamento, isso é diabólico. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito, irmãos. Tudo que é do espírito. E é Deus que ativa, não é o homem. Serão obrigados a servir o mal. A translação bíblica só poderá ser feita no espírito, não no poder da mente. E só pela vontade de Deus. Qualquer um que esteja fora de seu corpo, no poder da mente, só chegará ao inferno e perambulará somente nele. Isso é contra a vontade de Deus e também é pecado. Amém? Tem gente que faz viagem astral e vai na casa das pessoas, espíritos humanos. Esse tempo atrás eu recebi um lá na minha casa. Eu senti que era uma pessoa que estava lá. Eu não vi, mas eu senti. No final da minha experiência, eu vi o demônio. Mas é uma experiência que cada um, dependendo do seu nível, Deus é que permite você tê-la.
Não adianta você buscar. Nós temos que buscar a Deus. O resto é Ele que faz. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhes mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, olha aí, o João, né? E diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Apocalipse 4, versículo 1, 2. Foi uma experiência, né, de João lá em Apocalipse. Ele se viu, abriu a porta, abriu o portal e Deus chamou e ele entrou. Voltando, redemoinhos dimensionais. São poços diferentes. Esses ficam continuamente abertos. Jesus, quando ensinou os discípulos a ir às portas, Mateus 17, 18, do inferno estava introduzindo um código para derrubar os demônios e libertar os cativos. Esses redemoinhos estão a poucos metros de altura da atmosfera terrestre. Elias foi alcançado através de um redemoinho em corpo e alma para uma dimensão chamada seio de Abraão. Vamos lá? E de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Desapareceu, Elias nunca mais voltou. Mas o que levou ele? É um portal chamado redemoinho. Esses estão abertos, né? Mas é algo que do trono de Deus, e só Deus pode ativá-lo. Voltando, guerreiros intercessores. Como fechar esses poços dimensionais? João teve uma visão do fim dos tempos, onde se entregava uma chave de um poço de abismo. Há um trono para que esse saísse com seu exército sobre a terra e afligisse dor à humanidade. Existem poços dimensionais eternos, cujas chaves estão nas mãos do Senhor. Esse princípio está nos regendo através de nossas ações. Então, a nossa adoração, nosso louvor, nosso jejum, nossa oração, nosso perdão, arrependimento, renúncia, fruto do Espírito, dons, dízimos e ofertas. Todas as vezes que nós praticamos isso, de coração, nós estamos acionando esse trono de Deus. Então, como que eu fecho na minha vida? É não acionando eles, buscando a chave que Deus nos deu. São todas essas atitudes que, como cristão, viver em santidade, né? Tudo aquilo que Deus pede, obediência, nós estamos acionando o trono de Deus. Acionando o trono de Deus, o que Deus tem para nós? Aquilo que a gente precisa. Por isso que ele diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós terminamos aqui semana passada. Um quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Apocalipse 9, 1, 2. Vamos embora. A fumaça aqui, irmãos, são as orações. Representa a adoração pagã, que foi acumulada ao longo das gerações pelas oferendas, festas e sacrifício aos demônios, principados e potestades da maldade. Essa fumaça agora retorna sobre a terra. Ela é o inverso da adoração ao Senhor. Então, todo o sacrifício, toda adoração, né? Todas aquelas festas pagãs que são feitas em dias, né? Todo o trabalho feito, né? Hoje é sexta-feira aqui, né? O pessoal aí estão se reunindo aí nos seus centros, fazendo seus incorporação, fumando, tomando passe, recebendo baforadas e assim por diante, fazendo ponto, acendendo velas no pentagrama, colocando pólvora. Toda essa adoração que eles estão fazendo, é como se fosse uma fumaça. E essa fumaça está alimentando esse trono.
É através dessa fumaça, dessa adoração. Vocês podem ver, até no centro de Macumba, antes de começar a incorporação, tem adoração. Tem música. Quem já foi lá? Não tem música? Então, essa fumaça da adoração a eles, chamando eles, adorando eles, falando bem deles, chega até o trono deles, aí os demônios vêm. Aí daqui a pouco começa a incorporar. Começa a incorporar, porque eles acionaram esse trono. E os demônios começam a incorporar lá no centro. Está dando para entender, irmãos? Quando o sacerdote orava lá no tabernáculo, ele pegava, né, a fumaça. A fumaça representava a oração feita a Deus. Os católicos até hoje passam lá, né, mas aquela lá não vira mais nada, aquilo lá não tem nada a ver. Mas os pessoal espíritas, eles ainda continuam. Mas por que o católico faz? Porque o católico ainda é espírita. Eles adoram mortos, eles invocam mortos, né? Todos esses santos que eles têm são de pessoas mortas. Então, por isso que eles usam, a oração deles tem que haver, né, uma prática aonde adora ele. Aquela fumacinha lá é para chegar e ir até o trono infernal, né, o trono da maldade, para trazer, porque por detrás de toda a imagem tem um demônio. Não é a pessoa que está lá. Pedro morreu, Maria morreu, João morreu, Tiago morreu, seja lá quem for que eles estão adorando lá, fazendo procissão, né? Aquele dia em que eles fazem um feriado, fazem procissão para eles estão fazendo o quê? Eles estão ali fortalecendo o trono da maldade. Esses dias nós tivemos aqui em São Paulo, lá na Paulista, né, uma manifestação lá, pró-Exu, né, uma festa lá. O que eles estão fazendo? Eles estão firmando o trono da maldade naquele lugar. Aí vai o crente, né, não está fazendo mais lá o crente está fazendo em outro lugar. Então ali vai ser o lugar deles. Por que eles estão fazendo lá? Lá estão todos os bancos, os maiores bancos estão todos lá. Lá é a sede da riqueza, de todo mundo está lá. Por isso, o que eles estão fazendo? Eles estão usurpando a riqueza do povo. É dessa maneira que eles vão usurpar. Só que o crente deveria ser o crente que deveria estar fazendo lá, para prosperar o povo. Mas deram esse lugar para eles, agora estão aproveitando. Ontem, se eu não me engano, o presidente, né, que está aí eleito, ele trouxe lá um pai, lá com a fumacinha, lá no Planalto, lá fazendo mais uma consagração ali. Ali é tudo a base desse jeito. Respeitamos, mas nós temos a visão da palavra de Deus. Para nós, não é de Deus. Para nós, servem a um outro Deus que nós conhecemos, né? Que a Bíblia diz que mata, rouba e destrói. Todo aquele que serve o Deus verdadeiro está obedecendo a palavra. E todas essas, né, essas práticas, elas são abomináveis a Deus. E vamos lá. Essa fumaça agora retorna sobre a terra. Ela é o inverso da adoração ao Senhor. Lamentavelmente, o inimigo, por gerações, tem descido à terra e feito guerra contra nós, sabendo que lhe resta pouco tempo, mas não estamos conseguindo reagir à altura da maldade. É tempo de fazermos uma guerra de alto nível. Então, veja, eles descem aqui na terra por causa do quê? Dessas adorações. Essas adorações que Deus falou que não era. Mas houve um grande projeto, né? E o povo até hoje está caindo nesse projeto dele aí. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como ele agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e nem de dizer o que fizeste. Em Daniel, o rei Nabucodonosor teve essa visão. Próximo. Irmãos, vocês podem ter certeza, por isso que o Senhor diz, eu busco os verdadeiros adoradores, aqueles que me adorem em espírito e em verdade.
todo tipo de adoração, todo tipo de oração, quando ela é feita de coração, você ativa a porta, você entra pela porta que vai diante de Deus. Por isso que Deus não ouve a pecadores, somente aquele que teme a Ele. Então, por que Deus não quer ouvir? Porque Ele é mau? Não é porque Ele é mau, porque aquele que está no pecado é adorador de Satanás. O salário do pecado é a morte. Naquele momento você está em aliança com o inimigo. Então você não consegue ativar a aliança com Deus. Astronomia versus astrologia. Eu só quero dar uma pitada aqui, rapidinho, para vocês entenderem aonde nós vamos entrar agora. Agora vai ficar mais gostoso. Astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes. É uma ciência baseada na física, química e no movimento dos objetos celestes. Então, a astronomia ela estuda as estrelas, estuda o movimento do planeta, de asteroide, cometa, assim, vai estudando os movimentos, de que é feito, eles mandam sonda para ver, né, de que é feito, tiram foto, manda lá satélite e assim por diante. Ela era usada pelas civilizações antigas, como babilônios, gregos, chineses, indianos e os maias. Por quê? Porque não tinha calendário. Então, eles eram guiados pelas estrelas, pela lua e assim por diante. A astrologia é uma pseudociência, não é uma ciência, é uma imitação bem barata que Satanás usa. Segundo a qual as posições relativas dos corpos celestes pode hipoteticamente promover informações sobre a personalidade e relações humanas. É uma superstição. Aonde nós encontramos isso? Horóscopo. Horóscopo. Então, toda a civilização antiga, irmãos, usou a astrologia. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá. O que o Senhor disse acerca do tempo? Mateus 16, 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade. Opa! Tinha lá o clima. Como que ele sabia que ia ter tempestade? Jesus. Né? Como que ele sabia? Tinha lá informação, tinha um pessoal como que chama lá, que faz as medidas meteorológicas. Não, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Jesus estava conversando e falou, olha, eu sei que vai dar uma tempestade. Por quê? Porque tem um vermelho sombrio, porque o céu está um vermelhão sombrio. Então, vai ter tempestade. Então, eles olhavam, os antigos olhavam e sabiam como seria o dia. Mais um. Qual era o calendário que Abraão e Moisés usavam? E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Por exemplo, sol de dia, lua de noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Esse era o calendário de Deus. E nós sabemos que inventaram o nosso aí, né, o gregoriano, se eu não me engano, 1562, se eu não me engano, esse calendário aí que tira toda a veracidade, que tira toda a pontualidade, que tira, irmãos, tudo aquilo que Deus criou, para desviar a nós da verdade. E nós seguimos esse calendário, tá certo? Mas por que eles fizeram isso, irmãos? Isso é bom a gente entender, para marcar o dia. Por exemplo, hoje é 1º de setembro, daqui um ano vai ser 1º de setembro de novo. Então veja, eles vão marcando o dia para que nós sabemos que tudo volta. Isso nós vimos lá no começo. Então, agora, com o calendário de Deus, os dias não coincidem. Por exemplo, o ano judeu, tem dia que é num dia, tem dia que é no outro, né? O ano novo. Nunca é o mesmo dia. Às vezes muda até o mês, porque é contado pela lua, é contado. Esse é o calendário verdadeiro que Deus criou. Todos eles observavam os céus. E Jesus disse, e pela manhã,
hoje haverá tempestade. Por quê? O céu está um vermelho sombrio. Isso aqui eu coloquei agora, né? Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Mais um. O que levou os magos até Jesus? Vamos ver? E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, uns dizem que eles eram esse pessoal de feiticeiro, mexia com magia, mas também uns diziam que eles eram astrônomos. E eles sabiam ver as coisas, ler as coisas pelo céu, sabia ver todas as coisas. Dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então, como que eles descobriram que Jesus estava lá? Porque eles seguiram uma estrela. Mas por que eles seguiram uma estrela? A conjunção dos planetas, Júpiter, Saturno e Terra, com o Sol. Os raios do Sol se refletiram em Júpiter e Saturno. A soma do brilho formou o que para o homem pareceu uma estrela muito brilhante. Foi isso que aconteceu. Mas como que foi provado? Cientistas hoje comprovaram como que isso aconteceu. Esse fenômeno foi explicado e ilustrado, é o que está aqui do lado, pelo mestre Cipriano Marques e Johannes Kepler em 1963 e confirmado pelo astrônomo alemão Schnabel em 1925. Então, esse fenômeno aconteceu. Agora, Jesus é o quê? És a estrela da manhã. Estrela nós já vimos que o que é, né? É um governo, é um trono de governo. Voltando. Deus colocou os luminares para governar, reinar, trazer as regras, ter poder sobre. Vamos lembrar, irmão, por detrás de cada planeta, por detrás de cada estrela, assim como nós vemos os ídolos, por detrás de cada imagem tem um santo que representa. Quando nós olhamos humanamente para o céu, a gente vê estrela, a gente vê a lua, a gente vê o sol e assim por diante. Mas por detrás deles, espiritualmente, existem tronos. E esses tronos têm governado o nosso planeta. É por isso que é essa disputa, né? Que o inimigo usa esses portais para acionar esses tronos e trazer. Nós tínhamos um país, um mundo completamente ligado ao trono de Deus. Quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Eles deram condição para esses tronos que existiam lá no mundo espiritual agirem por nós. Mas eles precisavam de adoração. Lembra? Sem adoração eles não vêm, os demônios não podem vir. Sem adoração o Espírito Santo não vem. Sem adoração os anjos do Senhor não vêm. Nós precisamos adorá-lo, nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos andar na palavra de Deus para que nós possamos trazer o reino de Deus aqui na terra. Né? O Senhor diz, o Pai Nosso diz, né? Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. É por isso que quando nós nos batizamos, nós aceitamos a Jesus melhor e nos batizamos, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Ali é uma demonstração de que nós queremos Deus, que nós deixamos o mundo e queremos Deus. De presente, recebemos o maior presente na nossa vida, foi receber o Espírito Santo. Amém? Agora, o Espírito Santo está aí, ele é o fogo, você precisa fazer essa fogueira crescer. Ao invés disso, se você continuar no pecado, se você continuar no erro, você vai fazer com que aquele fogo apague e começar a trazer as trevas novamente para a sua vida. Então vai depender da sua escolha. Como que eu sei? Fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. Ah, mas eu sou crente. Bom, o crente tem crente acionando mais trono de Satanás do que o reino de Deus.
pela vida que as pessoas levam. Vamos lá? E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Bom, nós não precisamos nem astronomia, astrólogos, sei lá os astrônomos, né? Eles não precisam nem medir o sol, nós já sabíamos que o sol era maior que a lua. A Bíblia fala. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia. Presta atenção, essa palavra é muito importante. Deus criou o céu, o sol, as estrelas, para governar, no caso aqui o sol, para governar. Por que que os antigos, todos os que agiram... Eu vou contar uma coisa aqui que eu não conto, que eu li isso aí, eu tenho um outro estudo que eu já passei muito tempo aqui na igreja. Se nós repararmos, sabe aquele, eu não lembro como que chama, aquela cruz que o padre, ele apresenta, está cheio, que ele fala que é o coração de Jesus, é isso? Que eles andam assim na missa, apresenta para todo mundo, é uma bola tal, é o sol aqui lá. Toda a igreja católica, o altar dela tem que entrar a luz solar o dia inteiro, desde o nascer até o pôr do sol, a luz do sol tem que entrar. Quando o sol não está direto, o que eles fazem? Eles abrem um monte de vitrais. Você pode ver que a igreja católica é cheia de vitrais. Para quê? Para que os raios de sol fiquem lá no altar dia e noite. Mas para quê? Para que o demônio, o principado que está por detrás dele, que eles abriram, venha governar aqueles que ali vão. Olha só, isso aí eu aprendi com o pessoal lá de fora. Fala. Ostensol? Ostensório. É uma cruz que o padre passa e passa para todo mundo, acho que antes de fazer, e mostra para todo mundo. E aquilo é cheio de coisinha, né? Aquilo lá representa o sol. Para todo mundo que olhar ali, está adorando o sol. Já é uma prática deles, desde lá do Constantino, né? Começou a introduzir isso. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Vamos embora. Entendendo. Vamos entender isso aí. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Isso aí quando ele foi expulso lá do céu. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Amém? Então, quando ele foi expulso, ele foi lançado fora. Ele um terço. Agora vamos ver lá. Levava na cauda o quê? A terça parte das estrelas. Quem eram essas estrelas? Os demônios que foram lançados. Olha lá. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas? Anjos. Só que agora, como eles foram expulsos, eles vieram como demônios, vieram tudo torrado. Receberam fogo do céu. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, aí essa mulher é o povo de Israel, é a igreja do Senhor, é o povo verdadeiro de Deus. Apocalipse 12:4. O inimigo usa os luminares, sua fonte de energia, para governar e influenciar os homens. Então, ele vai usar, irmãos, todos esses... Por isso que hoje nós vemos muitos adoradores, aqueles que... Tem a nova era, aí tem aquela prática daquela mãe natureza, né? Já viu esse negócio de mãe natureza? Adorar, abraçar, energia, passar energia para um, passar energia para outro. Eu não quero energia desse povo, não. Eu não sei, eu só quero a energia daquele que serve a Deus. E hoje está difícil, né? Você chegar...
Por isso que, irmãos, tem que tomar muito cuidado quem põe a mão na sua cabeça. Quem está naquela pessoa, quem ela adora, quem é o Deus dela. Cuidado, deixar qualquer um colocar a mão na sua cabeça, isso é transferência. De mal, pode ser de maldade, pode ser de bênção também. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos precipitar em pôr as mãos. Voltando, direito de herança. Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou em todas elas um código específico. Então nós não somos iguais. Cada um tem uma digital diferente, amém? Não há igualdade, e sim semelhança. Não existem duas folhas iguais, nem gêmeos iguais, né? Parecem iguais, mas eles não são iguais. Todos nós somos diferentes, a personalidade vai ser diferente. Por mais idêntico que eles sejam, você pode ver que a mãe e o pai sabem quem é um, quem é o outro. Nós chegamos assim, não sei quem que é, tudo igual, mas os pais conseguem ver a diferença, porque convive, né? Sabe pequenas coisinhas que eles têm, eles conseguem ver, quando eles prestam atenção, porque às vezes, se quiser enganar, eles enganam. Então, Deus não fez nada diferente, Ele fez semelhante, mas nós somos um ser único de Deus, amém? Por isso que Deus trabalha com você especificamente. Não fique olhando para a vida dos outros. Não ache que Deus vai fazer a mesma coisa que fez no irmão, vai fazer na sua vida. Vai depender daquilo que está em você. Vai depender da legalidade que está em você. Vai depender da maldição, da iniquidade que você carrega. Você pode ser irmão, você pode viver ser gêmeo, mas o teu irmão ou tua irmã pegou mais iniquidade da mãe, o outro pegou mais iniquidade do pai, ou tem mais iniquidade, vai depender de cada um. Vai depender do momento que nasceu, o dia que nasceu, não foi concebido no mesmo dia, vai depender de como estava o casal naquele dia, vai depender como recebeu a notícia, vai receber tudo isso, tudo que a mãe passou durante a gestação, vai depender, e isso vai passar para as crianças. Vai depender aquela criança, como ela vai ser tratada, né? Tem hora que uma criança vai ser tratada melhor que a outra, não porque os pais querem, tudo isso vai influenciar na personalidade e no mal que vai agir na vida da criança. Vai depender os amigos que aquela criança vai ter, com quem ela vai andar. Uns vão ter uns amigos, outros não vão ter os mesmos amigos, e assim por diante. Então, nada será igual. Ah, mas eu me converti a Jesus. É como o caso daquela pastora que nós colocamos lá no nosso grupo. Ela tem 4 filhos, né? 4 filhos. Os 4 foram criados dentro da igreja. Os 4, todo dia de manhã, o pai fazia uma matinal lá, um café com Jesus. Todo dia de manhã fazia lá, ensinava e eles iam para a escola. Mas, de repente, a primogênita desviou e hoje é homossexual. Recebeu os mesmos ensinos, irmãos, recebeu a mesma comida, mas a iniquidade que estava dentro dela era diferente. Por quê? Porque ela é primogênita. Primogênita é diferente. A quem é muito dado é mais cobrado. Assiste a nossa mensagem, né? Resgate da primogenitura. Voltando, a palavra mundo aqui é cosmos, que significa uma organização, ordem, governo, arranjo das estrelas, hostes celestiais. São os tronos malditos de onde governam as hostes caídas. Estão todos os malignos. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aí você olha, mas por que nós somos chamados para Jesus? Bom, nós somos chamados para Jesus para mudar. Quem veio aqui quarta-feira eu falei sobre isso. Tem que haver uma mudança de pensamento, de atitude. O Senhor quer que você renove a sua mente. Porque se você continuar fazendo as coisas do mundo, você continua acionando, invocando os demônios que estão na tua vida. Se não houver conversão, você continua. O que adianta? Eu vim para a igreja, eu aceitei a Jesus, me batizei. Mas você continua invocando os demônios. Por quê? Porque você continua vivendo o mundo, as coisas do mundo. E a igreja hoje, infelizmente, está
trazendo o mundo para dentro. Vocês viram aquele pastor falando hoje, coloquei lá no grupo, né? Que Deus aceita o homossexual, né? Pô, lê a Bíblia, gente. É abominação e acabou. Mas o mundo está entrando dentro da igreja, as pessoas estão aceitando. Por quê? Porque as pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem crente, ainda continuam ligadas aos tronos malditos. Porque invocou a vida, recebeu a iniquidade. É por isso que no final dessas mensagens, eu vou fazer uma quebra, né? Desligamento de vocês, cada um de vocês, do trono maligno. Amém? Voltando. Tudo que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes é nosso direito e herança. O que Deus prometeu? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29. Aí nós temos aqui uma pergunta a fazer. Se todos nós que aceitamos a Jesus, nós temos direito a todas as bênçãos de Abraão, porque todos não são tratados de igual forma, porque todos não recebem as coisas de igual forma. Nós vemos pessoas com mais dificuldades. Se eu sou herdeiro, eu tenho direito. Nós vemos pessoas aí que se diz de Deus, vivendo uma vida meio ruim financeiramente, ruim no seu casamento, ruim na sua vida sentimental. Mas por quê? É culpado? Não estou dizendo que você é culpado. Eu estou dizendo que tem ligação ainda na sua vida nos tronos malignos. E aí, enquanto eles tiverem legalidades, eles vão estar acionando a sua vida. Ontem nós fizemos um resgate de quebra de bastardia de uma missionária lá de Portugal. Hoje ela já ligou para nós, falou que já deu uma mudança, assim, ela melhorou, está se sentindo mais leve. Agora, é o que eu disse para ela, nós fizemos a quebra, mas os sinais seguem aqueles que creem. Não adianta você passar por uma oração, o apóstolo fez uma oração, ele quebrou toda essa maldição. Mas, e o teu coração, como que foi? Se não houver arrependimento no seu coração e confissão, não adianta eu fazer a oração. A nossa oração, ela funciona quando você de verdade reconhece que você estava errado. E que você está disposto realmente a se livrar de Satanás. Se livrar desse trono. De hoje em diante eu não quero mais esse trono na minha vida. Aí sim, quando nós quebrarmos, as coisas irão acontecer. Tem gente que vem à igreja, nós fazemos a quebra de maldição, né? Da legalidade, renunciamos. Não, está tudo certo, agora eu já fiz a oração, o apóstolo, o homem de Deus, né? Irmão, e o teu coração? Por isso que eu estou tendo cuidado de ensinar primeiro. Porque eu poderia ir direto lá nos tronos e quebrando. Fiz a minha parte, vocês agora que se viram. Mas na minha vida não aconteceu. Lógico que não vai acontecer. Porque você tem que conhecer a verdade, você tem que ter a verdade, tem que ter a revelação. E quem revela isso para você é o Espírito Santo. Por isso que eu tenho batido na tecla. Se você não buscar o Espírito Santo, você não vai entender, você não vai reconhecer, você não vai fazer. Qualquer coisinha você se enfraquece. Tem muita gente fraca dentro da igreja. O Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte. Não tem gente culpada. A pessoa está fazendo porque é fraca. A pessoa está no pecado porque está fraca. A pessoa não obedece a palavra porque é fraca. E só quem fortalece a nós é o Senhor, é o Espírito Santo. Não adianta você fazer essas quebras sem você estar fortalecida pelo trono de Deus, que é o Espírito Santo. Ele vai acionar, ele vai ativar todo esse trono de Deus na sua vida. Agora, se você está fazendo da boca, foi uma reza. Reza, você rezou. E rezar, irmão, não vira a vida de ninguém. Nós temos que orar de coração. Deus examina os nossos corações, prova o nosso pensamento, para dar a cada um segundo os nossos caminhos e segundo as nossas atitudes. A fé, irmãos, eu tenho que fazer com certeza que vai acontecer. Mas como que eu vou ter certeza? A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que o povo está sofrendo, por falta de conhecimento. Por isso que o povo está errando,
por não conhecer as Escrituras. Voltando. Quando fazemos guerra, não apenas temos a garantia da vitória em Cristo, mas também dos despojos. Todas as guerras que eram feitas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, todo aquele que ganhava a guerra tinha direito de pegar os despojos. O que é? A riqueza do povo que foi derrotado. Se você tem falta de alguma coisa na sua vida, é porque está na mão de Satanás. Satanás está segurando teu dinheiro. Satanás está segurando teu emprego. Satanás está segurando a tua doença, a doença. Satanás está segurando a tua bênção. Porque Jesus já nos abençoou. Efésios 3. Então, todas as vezes que você guerreia, que você quebra, que você renuncia, imediatamente você recebe a herança, o despojo, e vem para a sua vida. Ou você já começa a desfrutar, começa a subir degraus, por quê? Porque foi quebrada. Satanás não tem mais nada que te acuse, irmãos. Ah, mas eu vou na igreja, Você vai à igreja, irmãos. O princípio que rege a igreja é arrependimento, irmãos. É você largar o mundo. É você andar pela palavra de Deus. É você tirar toda a legalidade que o inimigo tem. A maioria da igreja está ligado a tronos malignos ainda na sua vida. Pode ter certeza disso. Por quê? Pode até ter feito oração comigo, mas só foi repetição, sabe? Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, eu lhe peço agora, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me perdoe de todo pecado que eu fiz, que eu cometi. Ah, Senhor, em nome de Jesus. A pessoa está mais longe, irmãos, está cansada, ai, não é. A pessoa fez da boca para fora, rezou, e rezar não vira nada. Confronto. Isso aqui eu até preguei hoje, nós fizemos oração das Américas, né? Hoje nós tivemos uma hora de intercessão pelas Américas, pastores do Brasil, nós estávamos reunindo, inclusive a nossa profeta Cida estava reunida, e eu preguei essa parte aqui que eu achei interessante, na hora que eu estava fazendo, o Espírito Santo me incomodou para eu passar para eles. Confronto. Toda vez que você ora, irmãos, você vai entrar em confronto com Satanás. Toda vez que você orar, você vai entrar em confronto com Satanás. Só que, se você tiver ainda legalidade, tiver tronos malditos, malignos, ligados em você, Satanás está sossegado. Por isso que tem que se quebrar primeiro essa legalidade. Satanás usa de maneira sutil para nos vencer a nossa ignorância, a falta de conhecimento, a respeito de suas estratégias. Presta atenção nisso. Uma das grandes armas que Deus nos deu foi a profecia, dada através do Espírito Santo a nós, que nos dá também o poder de julgar todas as coisas. A profecia é uma das armas mais poderosas que nós temos. Agora presta atenção, para cada batalha sua, há uma profecia para você, revelada pelo Espírito Santo. Cada guerra que você for travar, você precisa buscar essa profecia. A profecia não vem para a sua vida, irmãos. Você vai comprar um carro, você vai casar. Isso não é, isso aí é coisa, irmão, que não tem nada, é antibíblico isso. Toda profecia, ela está ligada no seu ministério. Toda profecia vem para que você tenha armas para lutar contra o inimigo. Porque Jesus já nos abençoou, Efésios 3, volta a dizer, todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Agora, para vir para a minha vida física, aqui no mundo físico, eu tenho que enfrentar a legalidade que impede de eu receber aquilo. Se eu tiver um trono ligado, enquanto eu não desligar, pode passar 100 anos dentro da igreja, você não vai receber. Você tem que desligar essa legalidade. E a profecia, ela vem direcionando você na guerra espiritual, irmãos. Porque o que tinha que Jesus fazer por nós, para recebermos,
Já está feito. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas por quê? Porque ela já existe. Aqui, ó, tem essa pedra, eu vou acrescentar na minha calça, porque ela existe. Eu não posso acrescentar algo que não existe. Vou fazer um bolo, acrescente 3 xícaras de farinha, acrescente 1 colher de fermento, acrescente meio litro de leite. Estou chutando aqui, tá? Acrescente 3 ovos, porque já existe, os ingredientes já existem. Nada vai vir novo para a nossa vida. Se minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. As palavras, e eu tenho que estar nela, e ela tem que estar em mim. Irmãos, tudo já foi conquistado, agora existe legalidade. Só que Satanás não quer que você se esforce, ele quer uma oração mágica. Não, vai lá que tem uma revelação, porque tem um irmãozinho que revela, que mostra para você. É tudo antibíblico, é contra a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, você já é abençoado. Deus já te deu tudo que diz respeito à sua vida. Eu não preciso saber o que eu vou ter, o que eu vou ganhar. Isso é babaquice. Isso é coisa de preguiçoso, que não quer buscar as profecias que o Espírito Santo dá a nós, para que a gente, são armas, para que a gente possa lutar contra o inimigo. E a igreja invadiu essas coisas. O pessoal prefere ouvir profeta do que ouvir o Espírito Santo. Não, porque Deus me mostrou nada. É tudo mentira. Deus mostra armas, profecia. Me mostra na Bíblia. Você tem que olhar para a palavra de Deus, irmãos. O profeta de hoje, ele fala daquilo que Deus mostrou. A profecia que ele nos dá, a promessa, a visão que ele nos dá, é da onde está a legalidade para que seja quebrado. Porque a bênção já foi me dada. As bênçãos te alcançarão, diz a Bíblia. Eu não preciso correr atrás dela. Se você está atrás de profeta para saber se você vai ser abençoado, então você está contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que as bênçãos te alcançarão. Quando? Quando você tirar a legalidade do inimigo. Deu para entender, irmãos? Não apague o Espírito, olha lá, Espírito Santo. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito, e fique com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Olha para a profecia, vê se aquilo é de Deus. Como que eu sei que é de Deus? Ah, porque você vai ficar rico, porque você vai casar, porque Deus está me... Irmão, fala para essa pessoa, fala assim, me prova que isso é verdade. Porque só existe uma verdade, a palavra de Deus. Toda a profecia de Deus vem revelada pelo Espírito Santo a nós. Para quê? Para que a gente possa enfrentar. É a arma que Deus nos dá. Está aqui embaixo. Uma das grandes armas que Deus nos deu foi a profecia, dada através do Espírito Santo a nós, que nos dá também o poder de julgar todas as coisas. Eu vou poder julgar qualquer coisa. Ah, é por causa disso? Vou fazer isso. É por causa disso? Vou fazer aquilo. E Deus vai fazendo a obra. Pare de... Esse é um engodo de Satanás para enganar as pessoas. Não, mas ele é homem de Deus. Que se fosse de Deus, estava obedecendo a palavra, irmãos. Não existe profecias que não venha da revelação da palavra de Deus. A profecia é para mostrar a você o caminho. A profecia é para fazer você chegar à sua bênção. A profecia não é a sua bênção. A profecia não é o que você vai receber. A profecia é o que você vai ter que fazer para chegar à tua bênção. E ela vem através da revelação do Espírito Santo a você. E tem palavra. E quando a profecia vem para você, irmãos, você entende. Você não precisa de ninguém revelar para você. Quando eu estou pregando aqui e você entende, eu sou profeta. Eu sou profeta. Eu estou pregando a palavra. Deus está me dando a direção. Quando Deus falou, olha, me dá esse estudo lá na igreja, isso é profecia, irmãos. Porque se eles precisam, porque tem gente que estão com trono
maldito na vida deles, eles não vão conseguir coisa. Profetiza isso dentro da igreja, ensina isso, mostra na palavra de Deus que isso é verdade, isso é profecia. Não é revelamento, revelação. É a palavra revelada ao seu coração pelo Espírito Santo. É Deus mostrando o que você precisa fazer para receber aquilo que Jesus já te deu. Amém? Estou terminando. Deixa eu ver se tem mais um. Quando Moisés viu o tabernáculo, não, vamos deixar isso aqui para a semana que vem. Nós vamos entrar agora em outra seara agora. Amém, irmãos?